Olá, sejam bem-vindos a mais um Urbanidades, podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou João Freitas, o seu anfitrião, e estou hoje aqui na companhia de Juliana Oliveira. Tudo bem, Juliana? Seja bem-vinda. Tudo bom, João? Opa, tudo bom, gente? Hoje estamos aqui para receber o professor Márcio Valença, professor da UFRN e atualmente presidente da Ampur. Márcio, muito obrigado por ceder seu tempo e por estar aqui conversando com a gente. Ótimo, um prazer estar com vocês. Márcio, nesse início eu gostaria, se possível, que você se apresentasse para a nossa audiência. Eu sou Márcio Moraes Valença, eu sou arquiteto de formação, fiz mestrado e doutorado fora do país, na Inglaterra, na área de estudos urbanos e regionais. E hoje eu sou o presidente da ANPU, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional. Eu tenho atuado no programa de pós-graduação em estudos urbanos e regionais, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e também no programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da mesma universidade. No ano passado, eu organizei o 18º Enampur aqui em Natal. Sim, eu estive aí nessa última edição do Ampur, foi um evento bem interessante, participei de uma das mesas com outros colegas. Nesse início, Márcio, eu gostaria de saber se é possível você falar um pouco sobre a atuação da Ampur, sobre o trabalho da Ampur e a importância desses eventos. A ANPU é uma associação que foi criada em 1983 e já realizou 18 grandes encontros nacionais. Esses encontros acontecem de 2 em 2 anos, em diversas partes do país, né? Então, ele se move. Nós realizamos aqui em Natal, antes de Natal foi em São Paulo, antes de São Paulo foi em Belo Horizonte, antes de Belo Horizonte foi no Recife, antes do Recife, no Rio de Janeiro, e por aí vai. No site da instituição você tem todas essas informações detalhadas. O próximo Enampur será no ano que vem, 2021, sempre na última semana de maio, e será realizado em Blumenau. Quem está organizando esse evento é o professor Ivo Tais, da FURB. Então, é um evento que é bastante disputado, não é? Ele já está no calendário acadêmico do país. E em Natal, para você ter uma ideia, nós tivemos a inscrição de 1.700 pessoas com trabalhos de vários tipos, uma programação bastante variada que tem no evento. Além do evento principal, nós também mantemos uma das principais revistas de estudos urbanos e regionais do país, que é a Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais. Essa revista, ela é hoje, o editor-chefe da revista é o professor José Lira, da USP, e a professora Cristina Leme, ambos da USP, e a editoria está passando agora em maio para o professor Pedro de Novaes, do IPU, do Rio de Janeiro, e a professora Fernanda Sanches, da Federal Fluminense. Eles dois vão cuidar da revista a partir de maio. Então, essas duas atividades, né, o Enampur e a revista brasileira, eu diria são as principais atividades institucionais da Ampur, mas temos também outras missões, como, por exemplo, a seleção das teses e dissertações e livros e artigos. São 4 premiações que a Ampur organiza também de 2 em 2 anos. E a entrega dos prêmios é feita por ocasião da realização do Enampur. Como fruto dessa premiação, nós publicamos, em formato de livro, a melhor tese e a melhor dissertação. Além disso, nós temos o que a gente chama de evento do meio, que é o CEPEPUR, realizado junto com o ERCIPUR. O primeiro é um evento que avalia as práticas de ensino, extensão e pesquisa no campo de planejamento urbano e regional. E o segundo evento, ele é um que discute e congrega os editores de revistas da área de estudos urbanos e regionais, planejamento urbano e regional do país. Esse evento, em 2020, ele seria realizado na última semana de maio. Nós tivemos de adiá-lo por conta da crise do coronavírus, e ele será realizado provavelmente em dezembro. Márcio, você tem como foco de pesquisa políticas habitacionais. Você poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua pesquisa pessoal? Sim, a AMPU é uma instituição que a diretoria tem uma duração de 2 anos. A gente está de passagem, dando contribuição. Geralmente, quem preside é quem organiza o Enampu,
tem sido assim, não é? Tradicionalmente. Então, por exemplo, a gente tem a expectativa que o professor Ivo Tais vai ser o próximo presidente da AMPU, é uma eleição, né? Mas tem sido tradicional isso, todo mundo tem apoiado quem organiza. Então, a gente não é AMPU, a gente está AMPU. Uhum. O que a gente é mesmo é pesquisador, professor da universidade, tem sido isso por toda a vida. Eu tenho 59 anos de idade, né? E já tenho algum caminho, alguma trajetória realizada. Como você disse, eu trabalho com política habitacional brasileira e com alguns outros temas ligados ao desenvolvimento urbano, e também, nos últimos 10, 12 anos, tenho trabalhado com o papel da arquitetura no desenvolvimento urbano. Quanto à política habitacional brasileira, eu tenho me dedicado toda a minha carreira, tenho estudado os grandes sistemas de provisão de habitação no Brasil e comparativamente a outros países, como Portugal, Grã-Bretanha, fiz estudos sobre Hong Kong, África do Sul, algumas situações que eu achava que era de interesse para a gente discutir o Brasil, eu também fiz alguma pesquisa sobre isso, tem se refletido nas minhas publicações, livros organizados, artigos publicados no Brasil e fora dele, no campo da habitação. Também tenho me dedicado a estudos sobre um pensador que é muito caro à geografia brasileira e a todos que estudam o urbano, que é o David Harvey. Eu tenho algumas publicações também sobre o pensamento de David Harvey, publicado em várias revistas e como capítulo de livro também de colegas, etc. Fora isso, eu também tenho algum trabalho sempre sobre desenvolvimento urbano, que analisa filmes, literatura. Também gosto assim, de fazer estudos, vamos dizer assim, eu chamo de estudos críticos culturais, que levam em consideração a cidade e as narrativas sobre a cidade. Mais recentemente, eu digo recentemente dentro do contexto da minha própria carreira, né? Então, assim, nos últimos 10, 12 anos, eu também tenho feito estudos sobre arquitetura, que eu chamo de arquitetura de grife, arquitetura contemporânea, ou arquitetura icônica. Então, qual o papel dessa arquitetura no contexto do desenvolvimento urbano atual no Brasil e no mundo? Principalmente como a gente tem importado esses modelos de outros países, esse modelo de planejamento estratégico, que um dos elementos que esse modelo traz é também a inserção dessa arquitetura grandiosa, ou dessa arquitetura icônica, no contexto das propostas, dos projetos que são desenvolvidos com esse tipo de planejamento. No meu trabalho, eu tento nem ser favorável nem desfavorável, tento construir narrativas sobre esse problema da arquitetura, que o próprio leitor interprete ou considere se essa arquitetura vem para o bem ou para o mal, mas a gente aponta para os elementos que são pouco favoráveis ao desenvolvimento social, né, do país, mas também há outros aspectos que devem ser considerados nessa discussão. Então, é mais ou menos onde eu atuo, né? Eu atuo na habitação, eu atuo um pouco, dá uma visão geral sobre a cidade e um pouco também sobre o papel da arquitetura para o desenvolvimento urbano. Márcio, em função da sua atuação por bastante tempo no curso de geografia, acabei presumindo erroneamente que você era geógrafo e não arquiteto. Mas aproveitando esse ensejo, gostaria de perguntar como que um arquiteto pode se beneficiar da visão da geografia e como foi na prática a construção desse caminho interdisciplinar. Eu passei 15 anos trabalhando no departamento de geografia e passei, eu não me lembro quantos, mas acho que 12 anos trabalhando na pós-graduação de geografia também. Eu saí da pós-graduação de geografia quando nós montamos, eu próprio conduzi a proposta, né? Eu não montei sozinho, lógico, mas eu fui o coordenador da proposta de criação do programa de pós-graduação em estudos urbanos e regionais na UFRN. Então, eu não podia nem queria ficar em 3 programas, então eu tive que sair da geografia, porque eu tinha criado um novo de estudos urbanos e regionais, e eu já atuava na arquitetura, que é a minha disciplina de base, de formação, então eu tinha que sair da geografia. Saí lamentando muito, porque sempre tive muito bons relacionamentos na geografia, sempre participei dos ENAMPEGs, dos Simpubs, etc., né? Eu diria que conheço mais gente na geografia até do que na arquitetura. E o meu trabalho é até mais reconhecido na geografia do que no próprio campo da arquitetura, que eu cheguei um pouco tarde para dialogar com os colegas da arquitetura.
Então, a geografia, ela me formou ou complementou a minha formação. A minha formação é toda interdisciplinar, né? Eu fiz arquitetura, depois fiz mestrado e doutorado em estudos urbanos regionais na Universidade de Sussex, e meus orientadores no mestrado e no doutorado, ambos eram geógrafos. Então, eu estudei muito as teorias geográficas, né, sobre o urbano. Foi aí que eu conheci o trabalho do David Harvey, já muito cedo, isso aí no final da década de 80, início da década de 90, eu já iniciei minhas primeiras leituras sobre Harvey, e quem lê Harvey lê Lefebvre, e por aí vai. Então, a geografia ela é fundamental na minha formação. Minha formação é interdisciplinar, e eu não sei os demais colegas que têm essa formação, eu diria que ela é uma formação cheia de buracos, cheia de ausências, entende? Quando a gente não se dedica a uma disciplina só, a gente é meio que mal formado em todas elas. Mas isso tem uma vantagem e isso tem uma desvantagem. E a desvantagem é essa, um ponto ou outro que a gente não domina. E a vantagem é que a gente tem uma visão mais abrangente, a gente consegue ter uma visão mais abrangente sobre os problemas que a gente analisa. É por isso que eu sempre digo, eu sou arquiteto, eu estudo arquitetura, mas eu não estudo arquitetura pura, eu estudo a arquitetura, o papel que a arquitetura tem no desenvolvimento urbano, porque aí eu me aproprio de outros conceitos, de outros autores, que vão me dar essa base para interpretar esse papel que a arquitetura exerce nesse desenvolvimento. Mas se eu tiver que fazer uma autocrítica, se eu tiver que fazer tudo de novo, eu faria exatamente do mesmo jeito, do ponto de vista da formação interdisciplinar, né? Mas se eu tiver que fazer uma autocrítica, é dizer que, por conta dessa formação interdisciplinar, eu tenho vários pontos da minha formação que são deficientes, eu poderia ser mais abrangente, mais profundo aqui e ali. A gente não tem como dominar todas as ciências ao mesmo tempo. Eu leio geografia, eu também leio sociologia, leio economia política da urbanização, esses autores todos que vêm de vários campos disciplinares. Então, quando a gente lê um pouquinho de tudo, a gente tem um pouquinho de tudo faltando também na formação da gente, né? Mas eu gosto de brincar com os autores, com as disciplinas, e eu tento fazer com que esses autores conversem entre si através das abordagens, né? Abordagens críticas sobre o urbano. Não sei se respondi a sua questão, João. Respondeu sim. Na verdade, essa sensação interminável de que a gente está sempre correndo atrás de um prejuízo, de que deveríamos ter lido algo que não lemos, mas que, na verdade, acho que é muito mais um peso na consciência nosso, que muitas vezes as pessoas que seguiram uma formação mais linear, que fizeram graduação, mestrado, doutorado, na mesma área, também tem suas lacunas, seus pontos cegos. Acho que diz respeito muito mais a esse nosso peso na consciência. Eu estou com 59 anos, como eu falei, né, para você, e eu acho que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais crítico, né, mais autocrítico, né, principalmente, reconhecendo as fragilidades da formação da gente e tentando buscar reparar essas fragilidades. Então, isso é importante, a gente reconhecer o que é que faz. A gente vai fazer uma pesquisa. Eu gosto muito de empiria, aprendi com geógrafos, gosto muito de ir para o campo, certo? Meus alunos, às vezes eu nem vou tanto, tá entendendo? Eu tenho que confessar a você que às vezes eu vou com eles, a gente faz uma espécie de um piloto, e eu deixo depois que eles próprios realizem o trabalho de campo, mas eu estou sempre acompanhando, né, analisando, etc. Então, os trabalhos que eu faço com meus alunos, já são 29 dissertações de mestrado que eu orientei, 10 de doutorado, e estou orientando tantas outras, né, são mais 6 alunos de doutorado e um de mestrado que eu estou orientando no momento. Então, a gente está sempre indo para o campo, com algumas exceções, né, algumas pessoas que não tiveram a oportunidade, por vários problemas, de fazer trabalho de campo e que tiveram que fazer um outro tipo de trabalho, mas a maioria faz trabalho de campo. Eu aprendi isso com geógrafos, de sentir o cheiro, de pisar no chão, de ver a poeira subindo, entendeu? E conversar com as pessoas. Esse é o trabalho que eu gosto de fazer. E isso nem sempre é fácil de fazer quando você tem uma visão crítica, quando você segue uma cartilha de teóricos críticos que trabalham num nível de abstração muito grande. As pessoas, às vezes, se equivocam pensando que teoria marxista ou teoria crítica é só uma meta-teoria que tenta interpretar a sociedade de uma forma muito genérica, muito geral, sem observar a realidade, né?
Tem gente que tem essa impressão. Não é verdade. A verdade é que, às vezes, a gente só lê essas partes de determinados autores. E quando eu chego na parte que ele faz trabalhos empíricos e bastante voltados à análise da realidade, a gente, como não é a realidade que a gente está estudando, muitas vezes a gente não se interessa muito por essa parte do trabalho de certos autores. Então, a gente fica só no referencial teórico, na discussão teórica, conceitual, que esses autores realizam. Mas eu gosto muito de trabalhar, aprendi na geografia a trabalhar com a empiria. E quando eu falo de campo, às vezes não é só sair e ir nos bairros e nas áreas, diversas áreas das cidades, para fazer pesquisa no campo. Às vezes é na internet também. Então, quem está trabalhando, meus alunos que trabalham comigo sobre arquitetura contemporânea, tem feito um trabalho praticamente todo via os sites dos escritórios, das prefeituras, os relatórios que são planejamento estratégico, os planos. Então, isso também, para mim, é trabalho empírico. De uma outra ordem, mas também sempre é bom aí ver. Mas quando você está trabalhando, por exemplo, como uma aluna minha trabalhou com 50 arquitetos no mundo todo, então você não tem como ir nos escritórios deles, nem visitar as, sei lá quantos milhares de obras que eles todos construíram, então você não tem como ir no campo dessa forma. Então, o campo, para o trabalho dela, um trabalho de mestrado, era seguir o caminho das páginas na internet. Então, a gente vai também criando metodologias novas de pesquisa com a internet, e a gente tem que explorar isso. Uns 10, 15 anos atrás, pouca gente fazia isso, e considerava que era um trabalho um pouco impreciso, né? Mas hoje, todas as grandes instituições têm suas páginas muito bem estruturadas, e os documentos que estão lá são documentos oficiais dessas instituições, dessas corporações, dos escritórios, das prefeituras, etc., né? Então, a gente trabalha também, vamos dizer assim, com esse universo. Márcio, continuando a falar sobre planejamento urbano, no Brasil a gente teve um boom populacional, um crescimento populacional e urbano desproporcional, né? Levando à geração de várias problemáticas que hoje a gente tem que lidar. Construções em áreas irregulares, proliferação de favelas, problemas com questões de saneamento básico e acesso à cidade, mobilidade. Eu gostaria de perguntar como que o planejamento urbano pode ajudar a diminuir essas problemáticas que a gente está tendo que lidar atualmente. Ótima questão. Eu não sei se eu vou saber respondê-la, mas a sua questão já responde a muitas dúvidas que nós temos. Eu gostaria de, antes de responder, fazer um caminho mais longo. Eu trabalho com política habitacional há 30 anos e eu também sou sócio fundador, vamos dizer assim, brincando, de um curso que foi criado na UFRN por ocasião do Reúne, que é o curso de gestão de políticas públicas, curso voltado para o planejamento e gestão de políticas públicas. Por isso que eu estou contextualizando, para você não estranhar a minha resposta. Eu devo ser o único planejador do mundo que não acredita em planejamento urbano ou em política habitacional para resolver esses problemas. Aí eu vou tentar explicar. Eu acho que o planejamento urbano e o planejamento no campo da habitação, eles são parte da solução, mas eles não são a solução. Então, esses problemas, eles são gerados, primeiramente, pela desigualdade social, pela forma como as rendas e as riquezas são distribuídas na sociedade. Então, isso aí é que antecede o problema que a gente está tentando resolver. Como diria Engels, não adianta a gente resolver o problema, porque a gente está só mudando ele de lugar. É essa a grande questão. Então, toda vez que o Estado interfere numa determinada área da cidade, porque essa sociedade é capitalista, porque a terra tem um dono, porque existe um mercado de terra, um mercado imobiliário, etc., qualquer ação do Estado sobre qualquer área, ela vai ter um impacto nos preços relativos dos terrenos, dos imóveis e das coisas. É o que vai gerar, em alguma medida, ou em certa medida, o que hoje se chama de gentrificação. Qualquer investimento público que você faz, numa área rica ou numa área pobre, vai tender a favorecer a mudança no perfil social daquela área. Isso não quer dizer que a área vai necessariamente melhorar. Você vai dizer assim, houve esse investimento num determinado bairro, numa determinada cidade, e olha,
a população ganhava até 3 salários mínimos, hoje ganha 5, 6. Talvez não sejam as mesmas pessoas. Se você souber me dizer um empreendimento que tenha resultado em as pessoas terem melhorado de vida, em termos de sua renda, etc., diga que eu queria estudar. Porque o que acontece normalmente é que, às vezes, a renda sobe, mas não porque as pessoas melhoraram de vida, porque as pessoas tiveram uma espécie de expulsão branca, perderam a capacidade de pagamento de aluguel, porque tudo vai mudando. Os mercadinhos aparecem supermercados, os preços mudam, as relações de vizinhança mudam, etc, etc. Então, respondendo à sua questão, eu diria que, antes de resolver os problemas da cidade em termos de planejamento urbano, é resolver o problema de renda de riqueza, distribuição de riqueza na sociedade. Isso é fundamental. Então, a gente tem que ter políticas de base que primeiro se concentrem nisso, em melhorar a distribuição de renda e riquezas na sociedade. E aí, a política habitacional e planejamento urbano ajudam a resolver. Por exemplo, planejamento urbano, a gente viu a questão das chuvas recentemente em Belo Horizonte, em São Paulo, Rio de Janeiro, todo ano tem. Fortaleza e Belém, e Manaus, e Salvador, e outras cidades, também tem problemas graves nesse campo. Não aparece tanto na televisão, as pessoas nem sabem tanto. Porto Alegre tem muito problema de inundação, de queda de barreiras, etc, etc. Isso o planejamento pode resolver, não pode? Com controle das densidades da cidade, ou seja, você tem bairros hoje na cidade que se verticalizam sem que haja nenhuma modificação na infraestrutura instalada. Então, onde você tinha um bairro, às vezes, horizontal, cheio de casas, aqui em Natal tem vários, que há 20 anos atrás só existiam casas, eram bairros valorizados, o mercado imobiliário vem, compra 2 casas, derruba as duas e constrói um prédio com 22 pavimentos, 2 apartamentos por andar. Onde tinha 2 casas, passam a ter 44 casas. Isso é muito grave, porque você vai densificar e colocar pressão numa infraestrutura que era para 2, e agora vão ser 44. Vai verticalizar aquele bairro e vai ficar uma pressão em toda a infraestrutura. O trânsito vai aumentar, os engarrafamentos, a limpeza urbana. Então, o planejamento pode, sim, ajudar nisso, resolver esse tipo de problemas, os problemas ambientais, os problemas da logística da cidade, da iluminação pública, da manutenção das calçadas. Aqui em Natal não tem, se você pegar a rua mais rica da cidade, Afonso Pena, ou seja lá qual for, não tem uma rua que não tenha, que as calçadas não estejam destruídas, os meios-fios desalinhados, que não tem esgoto correndo na rua. Então, uma infraestrutura muito degradada, mal cuidada. Em muitas cidades brasileiras tem isso. Você vai em certas cidades, no Rio de Janeiro, São Paulo, certos bairros, é tudo muito perfeito, mas você se afasta 1 quilômetro dali e a coisa já começa a ficar diferente. Então, essa desigualdade da infraestrutura também se reflete nos preços dos imóveis, etc., e no perfil da população que vai se distribuir na cidade. Então, vai ter sempre os bairros dos ricos, os bairros dos pobres. Às vezes, os bairros dos ricos e pobres têm só um muro separando um do outro. Tem um caso interessantíssimo em Boa Viagem, no Recife, do Shopping Center Recife. O Shopping Center Recife, ao lado dela, tem uma grande favela, vão calçando as ruas do meio, e aí tiram uma casinha ou outra, e aí vão dividindo a favela, vão fatiando a favela em várias partes. Mas o Shopping Center construiu um muro de 6 metros de altura separando da favela. Era uma coisa absurda. Até que, anos depois, o Ministério Público conseguiu fazer com que o Shopping Center derrubasse esse muro. E aí o Shopping Center derrubou e botou uma cerca, uma de tela metálica. Menos mal, pelo menos, passa o vento, você vê o que está acontecendo de um lado e do outro, etc. A cidade fica um pouco mais arejada em todos os sentidos do termo. Eu não sei os bairros que vocês moram, mas aqui em Natal tem um outro problema muito grave, que também é um problema de planejamento, que a gente não está cuidando, que são os muros, né? Os muros hoje têm 3 metros de altura, 4 metros de altura, serpentina, parece uma guerra, cerca elétrica, cerca eletrônica, entendeu? Parece que a gente vive em guerra nas cidades brasileiras. E aí você não pode andar mais na rua, você não tem calçada, não tem arborização, não tem iluminação pública, os muros com 3, 4 metros de altura. As mulheres geralmente reclamam muito, como é que você se apropria de um espaço público desse? Todo mundo tem medo. Os homens também têm medo, né? As meninas mais ainda, né? De andar numa rua em que você tem 200, 300 metros de muros com 2,5 metros, 3, 4 de altura, sem você ver uma viva alma.
Então, isso o planejamento pode ajudar a resolver esse tipo de aberração que tem nas cidades brasileiras, na maioria delas. Você sabia que Urbanidades é apenas uma das iniciativas do grupo Urbandata Brasil? Para acompanhar notícias sobre o cenário urbano brasileiro e receber divulgações de atividades acadêmicas, acesse nossa página no Facebook, Urbandata Brasil, banco de dados sobre o Brasil urbano. E se você está gostando desse episódio, não se esqueça de compartilhar. Urbanidades está no Spotify, no iTunes e nos demais agregadores de podcast. Agora voltando para a entrevista. Márcio, não fugindo desse ponto, mas na tentativa da gente discutir algo bastante atual, no caso em relação a essa crise envolvendo a rápida disseminação do vírus Covid-19, mesmo correndo o risco de ficar datado, eu queria saber se a gente poderia refletir juntos sobre essa questão. Nesses meses iniciais, a gente tem visto que os sistemas de saúde nacionais, se refletindo localmente nas cidades, não têm dado conta de atender toda essa população. E no caso das cidades brasileiras, que já lidam com outros problemas, a gente tem a impressão de que esse problema do coronavírus tende a ter consequências ainda mais graves. A gente sabe que essa não é uma pesquisa da sua área, a gente sabe que ainda tem poucas pesquisas que estão pensando, que estão discutindo essa questão da cidade e do coronavírus especificamente, mas se a gente puder pensar se a gente puder pensar juntos sobre isso, eu acho que pode ser interessante. É uma questão bastante complexa. Não é o meu campo de atuação, como eu falei mais cedo. Eu não tenho trabalhado no campo da saúde pública. Tem outros colegas que fazem isso. Tem um colega na geografia que trabalha com geografia e saúde. Poderia até elaborar melhor essa questão. A minha resposta pode ser um pouco intuitiva, mais o cidadão do que o pesquisador, falando sobre esse tema do coronavírus. Então, as medidas que estão sendo tomadas no mundo todo são as de isolamento. Então, o que é que o planejamento urbano tem a oferecer em medidas como essa? Nós somos seres gregários, né? Nós precisamos estar junto das outras pessoas. Por exemplo, eu tenho uma mãe e um pai, meu pai tem 93 anos de idade, minha mãe 92. Eu não vou junto deles, para eu não ser um vetor de contaminação para eles. Se bem que eu também estou meio quase que no grupo de mais risco, todos nós estamos no grupo de risco. Essa doença não poupa ninguém, mas a idade desfavorece a recuperação. Então, eu não vou. Aí, eu não vou visitar meu pai, não vou visitar minha mãe, eles ficam lá isolados, não sei por quanto tempo eles vão ficar com um certo isolamento, sem receber visitas de um filho de outro, de um sobrinho, de um amigo, de um outro amigo. Então, isso é uma doença que realmente ela impacta na vida de todo mundo, no mundo todo. Essa é a primeira coisa. Agora, o que tem a ver com o planejamento urbano? Tem duas coisas que eu acho que são importantes. Uma é a questão da densidade. Quanto mais densa a cidade, né, ou o ambiente em que se instala essa doença, eu imagino que isso vai favorecer a disseminação desse vírus. Tudo que a gente fez no passado para favorecer, por exemplo, a mobilidade urbana, metrôs, trens, ônibus, são ambientes hoje que, por exemplo, na Europa, na China, etc., estão parados, sem funcionar, porque elas favorecem essa disseminação. Todo mundo junto, dentro de um vagão de metrô, você está contaminando todo mundo. Então, a questão da densidade. E quando você vai para as cidades brasileiras e de outros países que você tem densidades em certos bairros mais pobres, que são equivalentes a Manhattan, a densidade, vamos supor, de um lugar como a Rocinha, ela equivale à densidade de um bairro muito verticalizado, só que não tem a mesma infraestrutura. A densidade, eu estou falando assim, o número de pessoas por metro quadrado do bairro, né, ou por hectare. Essa densidade
as pessoas muito juntas e, às vezes, a densidade dentro da própria casa. Então, as famílias de menor renda, elas tendem a ter um maior número de pessoas convivendo juntas, às vezes mais de uma família, a filha, o filho casou e não teve para onde ir, ou o aluguel não pôde mais, aí volta a morar junto com os pais, os netos, etc. Então, isso favorece essa comunhão, essa família quase que estendida, morando sob o mesmo teto, mas num momento como esse, de disseminação de uma doença que ninguém tem imunidade e a vacina ainda vai demorar algum tempo para ser desenvolvida, isso vai favorecer a disseminação dessa doença. Ou seja, as más condições ambientais e habitacionais no país, elas podem vir a ser um vetor de disseminação dessa doença, né? Então, eu diria isso. O que o planejamento urbano pode ajudar é desenvolver tecnologias em que dizem, por exemplo, que os aviões, a renovação do ar é feita pelo teto, e isso desfavorece a disseminação. Então, vamos supor, o seu vizinho não está respirando o mesmo ar, o vizinho da frente de trás, do banco de trás, não está respirando o mesmo ar que você está. Então, isso, se a gente puder evoluir para isso, nos metrôs, nos ônibus, nos trens, seria ótimo. Mas quando a gente olha para as condições de transporte público no país, como o transporte público é sobrecarregado, só falta subir em cima dos trens e dos ônibus, de tanta gente que é, então eu não vejo isso acontecendo no curto prazo. Nossa, Márcio, sensacional. A gente até agradece essa sua disposição em pensar num tema atual e que não seja da sua pesquisa, mas acho que nesse momento é isso mesmo, sabe? De tentar construir raciocínios juntos, reflexões coletivas a partir das nossas pesquisas mesmo. A gente já está encaminhando para o final e eu gostaria de pedir para que você deixasse uma mensagem final nessa nossa conversa para que a gente possa encerrar. Eu acho que era Tom Jobim que dizia o seguinte, ele morava em Nova York e no Rio de Janeiro, né? E aí muita gente repete isso, eu vou repetir aqui. Morar em Nova York era muito bom, mas era uma merda. E que morar no Rio era uma merda, mas era muito bom. Então, eu diria o mesmo de estar aqui em Natal, conversando com vocês. O país tem muitos problemas, nossas cidades têm muitos problemas. Nós estamos, como acadêmicos e planejadores, pensando soluções para os problemas. Eu, embora tenha parecido pessimista, quando eu disse para vocês que não acreditava muito em planejamento, em política habitacional, etc., mas eu tenho o otimismo de que a gente melhore e volte a melhorar as condições gerais de distribuição de renda e riquezas no país e complementar isso com políticas urbanas e políticas habitacionais e de todas as ordens, de saúde, de educação, etc., que favoreçam essa redistribuição de renda. E redistribuir renda não é só o dinheiro que entra no bolso do trabalhador para comprar comida e pagar as suas despesas fundamentais. É também a educação gratuita e de qualidade, que a gente se orgulha muito nas universidades federais, estaduais, nas universidades públicas, de dizer que nós temos um ensino público gratuito e de qualidade. A gente tem que transformar esse ensino público gratuito e de qualidade em todos os níveis, né? Não só no nível universitário. Não tem que sair lá de baixo. Se a gente conseguir fazer essa revolução... Agora, não adianta investir só em educação quando as pessoas estão morrendo de fome e doentes, e etc. Então, a gente tem que ter uma abordagem genérica. Você invista na sobrevivência básica das pessoas, as pessoas têm que ter renda, tem que ter, não um Bolsa Família, mas tem que ter um outro sistema que redistribua a renda num nível que as pessoas consigam sobreviver. Quem não tem salário e emprego, tem que ter algum outro tipo de renda vindo da coletividade, e você ter, complementarmente, políticas de educação, de saúde, políticas urbanas, cidades bonitas, cheirosas. Eu não quero morar numa cidade feia, que eu ando na calçada tropeçando, né? As calçadas são ruins para os velhinhos, são ruins para os cadeirantes, são ruins para nós mesmos. Aqui em Natal é impossível andar numa calçada sem tropeçar, sem quebrar um pé, sem torcer um calcanhar. Então, é muito problemático. Tem que complementar com essas medidas de planejamento urbano, de urbanismo.
valorizar a arquitetura no bom sentido, no bom uso da arquitetura, não nesse uso, dispêndio de recursos desnecessários para criar cartões postais para os ricos, quando a gente precisa ter sempre boa arquitetura em tudo, mas não precisa gastar montes de dinheiro para fazer boa arquitetura e bom urbanismo. Arquitetura, urbanismo, educação, saúde, habitação, tudo isso é parte da solução, acompanhado de um modelo que redistribua, de alguma forma, os benefícios do trabalho, ou seja, renda e riquezas. Não me incomodo que tenha rico por aí, mas que o rico tem que contribuir um pouco mais com pagamento de impostos e outras formas, né, para que a gente consiga redistribuir as riquezas de uma maneira um pouco mais justa, para todo mundo ter uma boa vida, né? Todo mundo merece ter uma boa vida. Então, seria isso a minha palavra final. Desejar a todos essa boa vida, desejar a todos, se essa conversa nossa for publicada ainda dentro dessa crise do Covid-19, desejar a todos um bem-estar, não é? Que todos saiam dessa ilesos, e que a gente tenha em breve a solução para esse problema, com novas vacinas e imunidade a esses problemas. Então, era isso. Desejar a todos que sobrevivam dessa crise, que fiquem bem, que se isolem de alguma forma, usem o telefone e o WhatsApp, a tecnologia, para estar em contato com as outras pessoas. E é isso. Tudo de bom para todos nós. Márcio, em nome de toda a equipe do Urbanidades e do Urbandata Brasil, eu gostaria de agradecer primeiramente a parceria da Juliana Oliveira aqui comigo e também a sua generosa participação do Urbanidades. E seguimos aqui na escuta. Eu agradeço essa entrevista, foi sensacional conversar com você, Márcio. As suas ideias, o que você falou, foi maravilhoso estar aqui ouvindo. E também desejo melhoras para a galera com essa crise aí do coronavírus, que possivelmente daqui a alguns meses a situação se estabilize e que a gente possa imaginar um futuro melhor, onde a gente consiga andar na rua, consiga cumprimentar as pessoas, enfim. Com certeza, isso é o mais importante. O Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidades é feito por bolsistas e associados sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite nossa página no Facebook.